Olá, eu sou Léo Saldanha e você está na Escola de Negócios da Fotografia. Eu não falo só de negócios aqui, né? Eu falo de tecnologia, inovação, marketing, inspiração e do mercado da imagem de uma forma geral. E é curioso notar como a parte de NFT ela se conecta entre arte, tecnologia e marketing, entre utilidade, experiência e para onde está caminhando a internet na sua nova fase. Essa nova fase, Web3, né, ela está sendo puxada pelos NFTs, né? Mais recentemente, fora da fotografia, a gente tem visto grandes entidades, empresas e iniciativas culturais e de marcas, todas voltadas para esse ambiente. O que é, né, o Web3? É uma nova fase da internet tridimensional. Ela não está pronta, ela está caminhando, né, ela avança, o metaverso, como se fala, e tem muita gente que tira sarro, o metaverso, não sei o quê. O Second Life não deu certo. E aí eu queria entrar um pouco nisso, na verdade, com um certo conteúdo aqui aprofundado, para tratar disso. Eu tratei disso nessa semana em algumas conversas, em um grupo que me convidaram, do alfabetismo, e também numa entrevista recente falando de metaverso, coisa e tal, porque o NFT ele puxa isso. E é curioso, porque o NFT ele já existe, já está fazendo parte da realidade de muitos artistas e puxando essas questões, não só da fotografia, muda a arte das marcas, né? Todas as iniciativas voltadas para isso. E aí, antes de começar, só tratar de um assunto aqui. Se você quer mergulhar nisso e realmente se desenvolver, entender que o nosso mercado vai caminhar para isso, uma questão de tempo, e que já começou, na verdade, eu te convido a participar da comunidade NFT para fotógrafos e para fotógrafas. Mais do que uma comunidade, tem a parte de conteúdos, de curso, e a gente está desenvolvendo uma coleção de fotografias NFT. O que é NFT? NFT é um ativo digital único. Ou seja, mesmo sendo digital, é autenticado, tem procedência, tem valor. Para entender mais, para fazer parte dessa nova fase, então eu te convido a participar dessa comunidade. É tudo online, tem várias vantagens e você vai poder criar seu NFT, a sua fotografia se conectar com essa nova fase da internet que está começando. Guardadas as devidas proporções, eu acredito que a mesma transformação que aconteceu quando teve a transição do analógico para o digital. E isso está começando. E no Brasil está engatinhando ainda, então é uma oportunidade também de pioneirismo, né? Olhando para o mercado e vendo o que está sendo feito. Na descrição aqui do vídeo, das notas do episódio do podcast, tem mais informações. Eu terei uma atividade presencial, por mais que seja algo que está se falando de totalmente online, né, digital, que é o NFT, muitas coisas presenciais têm acontecido nesse ambiente, encontros, festivais, teve um evento em Nova York, e agora vai ter no Paraty em Foco, um workshop presencial do NFT para fotógrafos. Vai ser dia 22 de setembro, o dia inteiro. Se você tiver disponibilidade, quiser participar, no site do Paraty em Foco tem lá o workshop. E também a programação toda está incrível. E eles estão levando esse assunto para lá, fiquei muito feliz com o convite. E vou deixar o link aqui na descrição também, caso você veja a tempo para participar, para você ver como está avançando, né, até nesse sentido de estar num evento que tem 18 anos, voltado para a arte, da fotografia, para a fotografia autoral, que vai ter essa atividade. E a comunidade, ela acontece nesse momento, né, tem o curso online, que acontece com frequência também, mas você entra agora, você já faz parte, tem acesso aos conteúdos com os outros membros, é a oportunidade de você avançar nesse mercado. É, e aí, dito isso, feito aqui o jabá, né, dessas coisas do NFT, é, respondendo a questão do Second Life, né, você que ficou até aqui, né, porque muita gente sai antes de começar o vídeo, tem isso também, né, nessas coisas de internet. É, olha o dado, né, do metaverso. Quantas pessoas usavam Second Life em 2007, 2008? Menos de 1 milhão de pessoas, umas 800 mil pessoas. Quantas pessoas usam o metaverso hoje no mundo, em 2022? Entre crianças que usam Roblox, Fortnite e outras iniciativas que são imersivas ou que têm uma primeira fase do metaverso, vamos dizer assim. Quantas pessoas? Mais de 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas, sendo que o metaverso nem está estabelecido no que existe na internet hoje. Você está assistindo aqui porque existe um protocolo de internet que conecta o YouTube, o podcast, que leva tudo isso de uma forma interligada.
funciona por e-mail, eu consigo colocar um vídeo no meu site, interligar e tudo mais. Esse protocolo está sendo estabelecido por uma nova fase da internet tridimensional. Nós não temos ainda o poder de processamento, a operação em tempo real para que os gráficos fiquem cada vez melhores e uma experiência imersiva, mas está acontecendo aos poucos. E a velocidade agora ela começa a se acelerar dessa tecnologia. E por que o NFT é importante nisso? Porque se eu estou num ambiente que é digital, né, que é tridimensional digital e eu estou ali presente, como é que eu vou dar valor para as coisas? É aí que entra o NFT em que eu estou no ambiente 3D, tridimensional, numa galeria, e eu sei que aquela obra que se eu comprá-la, ela tem a autenticação do NFT, por exemplo. Ou eu posso entrar no lugar porque eu tenho um NFT que me permite entrar porque é autenticado num show virtual, coisa e tal, e também no mundo real, que vai se conectando e ficando cada vez mais híbrido nesse sentido. Aí alguns números aqui. Olha esse número. Isso aqui foi atualizado agora, dia 3 de agosto, pela matéria do Jason Wise. Quantas pessoas usam o metaverso em 2022? Eu já trouxe o dado do número grande para você. Mais de 1 bilhão de pessoas usando o metaverso hoje. 75% das crianças entre, se não me engano, 3 e 11 anos de idade dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 75% dessas crianças entram no Roblox todos os dias, né? E aí ele traz esse dado aqui dos números que são atualizados com frequência, né? Quantas pessoas estão usando o metaverso, né? E o que é o metaverso também? O metaverso, não, assim como não existe a internet é um protocolo. Você tem o YouTube, você entra num site, mas é um conglomerado que tem uma interligação e que permite, a gente pode caminhar por tudo sem grandes problemas. O metaverso são coisas mais isoladas. Só o Roblox é um lugar com milhões de usuários e com milhões de mundos lá dentro e que não se conecta com o Fortnite, por exemplo, que não se conecta com outras plataformas, né? Com o Zoom, né? Que também é uma espécie de metaverso. Então, aqui, Web 3.0, também conhecida como World Wide Web descentralizada, 50 mil usuários, que usam e vendem, criam NFTs no mundo, usuários, 412 mil, né, segundo aqui a pesquisa dele. Jogadores de jogos que utilizam o blockchain, que é a tecnologia por trás desses jogos com o descentralizado, aqui 2,3 milhões. As criptomoedas globais, 220 milhões. Né? Jogos eletrônicos dos mais variados, 250 milhões. E aí eles falam aqui das familiaridades, as pessoas ainda estão se interessando por isso, entrando em tudo mais, né? O interesse nos Estados Unidos sobre o metaverso em janeiro desse ano, curiosos, 33%, sem interesse, 27%, desconfiados, 23%, e assim vai, né? O que é o metaverso? O metaverso é a internet tridimensional, é você usar, por exemplo, a realidade, pode ter a realidade virtual, num mundo cada vez mais hiperrealista, pode ser com realidade aumentada também, então óculos que permitem ter uma mistura dessas coisas e onde as pessoas que estão nesse ambiente podem trabalhar. A Microsoft anunciou que os seus escritórios vão ser no metaverso, recentemente. Já existem instituições no Brasil trabalhando no metaverso também. Operações, cirurgias, estão acontecendo em alguns dos melhores hospitais do Brasil e fora, já utilizam operações, cirurgias delicadas feitas via metaverso. Né? E construções também, aeroportos, a parte de infraestrutura, tudo mais. E o mercado da arte também. Então você pode conhecer pessoas, conversar com pessoas, comprar, vender, jogar, se divertir, trabalhar. Né? Da mesma forma que a gente faz com a internet. E lá atrás, quando a internet surgiu, se falava, tirava sarro, a internet, você vai viver na internet. E muita gente nem estava na internet. Hoje, a gente nem questiona da importância de estar na internet. E há um questionamento em relação ao metaverso. Enfim. Mas aqui ele fala dos usuários, essa parte é muito impressionante. Usuários de realidade virtual e realidade aumentada. Em 2019, essas duas indústrias, realidade virtual e realidade aumentada, olha só o número. Em 2019, 44 milhões de usuários. Em 2020, a gente salta para 60 milhões. 2021, salto de 2019 para 2021, 81 milhões. Em 2022, o ano
estamos aqui nesse momento, 1,07 bilhões de usuários de metaverso. E para 2024, a expectativa é que quase dobre, chegando já perto dos 2 bilhões de usuários. Quais são as aplicações hoje principais, né, usadas hoje que já avançam hoje que vão avançar no futuro? Compras virtuais, né, compra online, jogos, isso está muito avançado, mas no futuro vai ser ainda mais forte. Redes sociais, o Facebook mudou de nome de Facebook para Meta. A criação de conteúdos para isso também, e conferências, congressos, eventos, né? A parte dos jogos está ocupando 40% das aplicações de metaverso, enquanto a parte de vendas, de compras, né, de e-commerce, representa, está ocupando aí um pouquinho atrás, né, da parte de jogos, e a criação de conteúdo com 9,4%. Então, é muito interessante notar o tamanho dessas empresas, né, quais que são. Do nosso mercado, tem alguma conhecida que está investindo? Aí eu pensei nisso, da fotografia, quem está envolvido nisso? A Sony tem feito alguma coisa nessa parte, mas talvez uma das mais envolvidas seja a Adobe, do Photoshop, que tem, inclusive, participado de um conglomerado para estabelecer as bases do metaverso, que vai ser a nova fase da internet. Você vai falar, putz, não, eu gosto do. Para mim, eu acho engraçado, porque não estou falando para você não fazer as coisas no mundo real, mas a gente já vive colado em telinhas, né, na internet, e você não questiona mais. Então, se você pudesse ter uma imersão com hiperrealidade, com interoperabilidade, como se fala, nessa nova indústria, você não faria? Né? É algo que antes também muitas pessoas falavam em relação à internet. As pessoas mais fortes nessa parte do metaverso para redes sociais. Facebook, obviamente, investindo pesado nisso, embora a gente esteja no momento em que Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, todas as gigantes, eu posso ter deixado alguma importante de fora, estão investindo bilhões de dólares para a construção do metaverso, né, que é a nova fase da internet, Web 3.0. E a outra empresa chinesa, a Tencent, também já com uma participação aí. As empresas de hardware, Lenovo, HP, Logitech, Acer, entre outras, né? E o tamanho desse mercado em 2022 ele representa já 100 bilhões de dólares e para 2029 será de 1,5 trilhões. Então, eu entrei em tudo isso só para dar o tamanho da dimensão da coisa. Hoje, 2022, 1 bilhão de usuários já acessam uma fase rudimentar do metaverso. 1 bilhão. No momento do Second Life, que todo mundo tira sal, que não, tá, é tipo Second Life, era menos de 1 milhão. A velocidade das coisas, a maneira como as coisas estão avançando, é algo para se prestar atenção. Aí eu vou para essa outra matéria aqui, que aí se conecta com o nosso mercado. Né? Eu falei que a Adobe é uma das que está investindo nessa área. A Canon, vamos falar assim, para ser justo, apareceu o HP ali também. A Canon, ela criou uma câmera para realidade virtual, que você tem até aquela lente dupla para fazer alguma coisa assim. E a Sony? No mais, não sei, posso estar enganado, mas a Samsung tem uma conexão com o nosso mercado? Tem também, a imagem, smartphone, TVs também. Da fotografia pura, Canon é a que mais aparece aí até agora, pelo menos nas notícias que eu vi. E aí essa matéria aqui da Fast Company traz como que o metaverso, ela não é de agora, tá? Ela já tem um tempo, no começo do ano. Mas ela dá uma dimensão interessante. Como é que o metaverso vai reinventar a arte da fotografia? Né? A arte da fotografia. A fotografia no metaverso aparece como uma das principais profissões hoje, né? E de tendência. Já existem fotógrafos de game dentro dos games, que antes eles faziam os campeonatos presenciais, hoje eles estão se voltando para dentro dos videogames, para clicar cenas em fotografia autoral de videogame, ou campeonatos dentro do videogame que o fotógrafo está lá dentro do jogo também, para fotografar aquilo. Mas se coloca, se a gente vai ter galerias, empresas, entretenimento, trabalho, compras nesse ambiente, eventos, congressos e tudo mais, a gente precisa ter o registro disso. Quem vai registrar? O computador vai registrar? Não, você pode ter uma visão autoral, uma visão profissional e artística desses momentos também. Então, a fotografia aparece como uma tendência. A Fast Company é uma revista de negócios, não é uma revista de fotografia, tá? Uma revista séria de negócios de fora, falando que a fotografia no metaverso vai desbloquear, vai destravar
coisas inimagináveis e dá liberdade para explorar cores, luzes, perspectivas e até formas de dar saída para isso de formas que a gente não poderia imaginar. E ele fala um pouco disso, de como que uh, a fotografia, que sempre teve um lado tecnológico importante, né? Ela vai participar dessa nova fase. E ainda está tudo muito inicial, né, em relação ao que está acontecendo nesse mercado, mas é só para dar a dimensão nisso, né? Então, a matéria trata disso e ela já está mudando nesse mercado, dando oportunidade para fotografia, né? Ah, e aí, essa matéria aqui fala disso, que a fotografia ela vai se tornar mais do que foto estática, ela vai ter um lado de poder mostrar as coisas de um jeito tridimensional e que a fotografia do metaverso vai permitir uma percepção que vai além dos olhos, do olhar, uma nova categoria de arte, uma nova experiência sensorial, né? E que isso tem trazido, inclusive, gerado já criadores, como o Rel, que eles falam aqui, que está aplicando essas habilidades para misturar fotografia, arte digital, e aí a história do NFT entra nisso. Então, assim, é, isso começa a acontecer. E aí aqui a matéria fala de algo muito interessante. O metaverso vai quebrar as barreiras entre o fotógrafo e o espectador. E isso é revolucionário, assim, de um certo ponto de vista. Então, de um espaço digital compartilhado como uma extensão da sua própria realidade, né? Imagine um shopping que você pode estar ali flutuando. Até a expansão disso, um espaço de multi-pessoas, ali, multiplayers, né? Com várias pessoas, a fotografia vai ter um papel crítico de construir essas experiências virtuais e conectar isso entre os mundos, né? Desses mundos novos. A imagem capturada desses lugares e a exploração disso. Ah, e aí é a questão que a própria matéria coloca. Imagine o seguinte: você pode fazer uma foto dentro de uma foto e a combinação do mundo real e virtual é meio que dá um nó na cabeça, né? Eu achei fantástico e ele traz muito disso aqui, fala de artistas que estão construindo dessa forma, traz um fotógrafo aqui, o Toby Shinobi, que ele fala, o Instagram levou à democratização da indústria, né, de pessoas podendo criar e mostrar seu trabalho, mas o Web 3.0, nessa nova fase, vai permitir essa democratização num próximo nível, porque vai democratizar as plataformas. Isso é muito interessante, é poderoso. E aí a gente vê, claro, tudo muito no começo, ainda tem uma regulamentação, a própria parte do NFT está trazendo isso também, né? A gente tem visto artistas de NFT criando projetos em que o comprador participa da obra. Isso não existia antes, em que a pessoa está ajudando a financiar o artista a continuar seu trabalho e também participar da obra. É algo surreal, né? Enfim, a matéria é interessante aqui da Fast Company tratando disso, e ela fala, nos últimos 200 anos, as fotografias ofereceram. E agora a gente tem a chance, e agora vamos ter essa chance, de levar para uma nova forma de construir plataformas e trocas. Então, claro, existem muitas coisas ainda desconhecidas, mas vamos construir isso, né? Outra matéria, essa aqui da Feature Shot, trata desse assunto também, né? E traz a visão sobre isso. A Feature Shot é um newsletter de fotografia grátis, você pode assinar e, e acesso também a esses conteúdos. E aí eles falam aqui também do ato de explorar a fotografia no metaverso. Também é uma matéria que não é de agora, uma matéria do começo do ano, mas que eu não tinha explorado antes e eu achei interessante trazer. E ele fala que a pessoa que escreveu a matéria, né, o Ellen Kyle, ele fala que ele estava num terraço da galeria Frame 11, olhando para um retrato da fotógrafa Yanissa X, a obra Uses Rainbow Eyes, que é essa foto aqui, que a gente está vendo. E ele ficou olhando para essa foto e que ele ficou impressionado com as cores e tudo mais. E abaixo dele, ele tinha uma lista do terraço, do céu, e que as coisas estavam mudando de cor.
e que o próprio piso tinha umas obras também e que muito pareciam pinturas. E aí ele foi lá dar uma olhada e, na verdade, não eram pinturas, eram fotos, quando ele foi olhar mais de perto. E aí ele sabe que ele está numa galeria que, na verdade, não é um espaço físico, é um espaço digital. Se tem uma coisa acontecendo nesse ambiente hoje, é das exposições virtuais. Na pandemia, isso foi acelerado. Muitas exposições virtuais aconteceram. Está longe de ser ainda super realista, mas avança, vai avançando cada vez mais. E as galerias no metaverso têm surgido, e inclusive várias plataformas. Uma delas é o Spatial, mas tem muitas outras. E aí ele fala aqui que essa aqui que ele estava é a CryptoVoxels, um mundo virtual criado dentro da blockchain Ethereum, e ele estava visitando essa exposição Persistence do computador na casa dele. E ele não precisou comprar um ingresso, nem garantir nada, só foi lá e entrou. E ele fala disso, que é um espaço para colecionadores comprarem, então, uh, mas você não vai levar a foto com você, né? E nem pedir para colocar na parede. Na verdade, você compra como um NFT. Então, uma das formas de se vender hoje NFTs está acontecendo nesses espaços, inclusive com várias exposições. No Brasil já tem iniciativas que têm feito isso também. NFT São Paulo, se não me engano, tem o Brasil e o Will também que também faz isso. E aí você vai aqui, como a gente está vendo essa imagem, gostei dessa foto. Eu compro o NFT dela aqui, como ela é garantida da autenticação e tem a transação de criptocarteira, conecto a minha criptocarteira e compro aqui direto dessa forma. Ela, na matéria aqui, fala que a Frame 11 foi criada pela fotógrafa Cláudia Paulek, uma figura proeminente do espaço NFT, e ela tem dado espaço para artistas mulheres e também não binários. E aí tem a questão do posicionamento da causa, de ajudar, né? E se ela fosse tentar fazer isso via uma galeria, ia levar muito mais tempo, talvez ela nem tivesse espaço, porque iam dizer para ela não. E nesse espaço do NFT você não precisa do ok de ninguém. Ela monta a galeria, ela faz lá o espaço e ela tem uma galeria dela disponível. Ora, se hoje ainda não chegamos no ideal de uma super realidade do metaverso, mas em questão de tempo e desse avanço dos processadores, como já tem acontecido, é só lembrar do Atari dos anos 80, dos anos 90, como eram as coisas visualmente e como elas estão ficando. Qual é o caminho, né? Como é que tá isso? Léo, você está dizendo então que é o seguinte: eu vou deixar de ser fotógrafo no mundo real para ser fotógrafo no mundo virtual. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que talvez vai chegar um momento em que essas duas coisas vão estar misturadas de tal forma que a gente vai ter dificuldade até, talvez, de fazer uma distinção. Ou que você possa atuar nos dois, vamos dizer assim, e que você vai ter mais uma possibilidade de fazer o casamento no mundo real e fazer também o casamento virtual e que você não pegou o trabalho real, mas o trabalho no mundo presencial, mas pegou o trabalho virtual, ou vice-versa. E isso é fascinante, né? É mais uma possibilidade. Lembrando que lá atrás, quando se falava em trabalhar de casa, do que aconteceu na pandemia, que acelerou muita coisa, e a própria internet era muito questionada. E hoje nem se questiona mais se você está na internet, né? Isso era questionado antes. E aí a mesma coisa agora pro metaverso. Eu achei a matéria aqui fascinante. Ela é bem longa, traz outras coisas, de instalações, como que é, é, aqui no caso dessa The Persistence, são 3 andares no mundo, no metaverso, e as pessoas vão lá conhecendo, e uma experiência de profundidade, de conhecer essas obras, né? Aqui outro formato, aqui Assembly Curated também, outra obra nesse sentido. E assim vai, né? Obras que são mostradas nesses ambientes, em que uma pessoa que está na China pode vir, entrar na minha galeria, em que nós podemos conversar ali, inclusive, e sim, pode ser comprado, né, e conhecido esse trabalho. Então, é um espaço fascinante. Aqui outra galeria no metaverso, essa mais realista, e é um mercado que está avançando. É um assunto de profundidade aqui, é, mas eu não vou entrar no detalhe, até porque não teria tempo, não é essa a ideia, mas para mostrar o que está acontecendo. E está dando só os primeiros passos, né? O NFT já é uma realidade. As galerias de metaverso é outra realidade que ainda precisa evoluir, mas que também acontece, né? Então a gente está vendo esse espaço aí é,
interessante dessas possibilidades de mercado. E por último, a outra matéria que eu encontrei é de um fotógrafo, que é o Frederick Poulsen, acho que é da Europa ele. Ele escreveu em maio passado, e ele coloca aqui a chamada seguinte, ele diz o seguinte, eu achei interessante. O metaverso para fotógrafos, um sonho, né, um sonho que a gente é, poderia prever, né, alguma coisa assim. E aí ele traz aqui na matéria, com o metaverso se tornando uma coisa que a gente possa pensar a respeito. É interessante e divertido o que isso seria para a nossa indústria, fotografia. E nesse artigo ele explora isso, algumas questões relacionadas, né? Ah, e ele traz a tradução aqui do metaverso, que é um mundo 3D, é uma internet tridimensional social, né? E que já está acontecendo ainda nas suas primeiras fases, né? E aí ele traz até o exemplo do livro Ready Player One, né? Que você podia ter o avatar e viver num mundo perfeito, mas no mundo real as coisas são meio bizarras. O quanto isso está meio fora da nossa realidade é difícil dizer, né? Mundo distópico. Às vezes a gente olha para o nosso mundo e fala, meu, tá meio distópico mesmo, né? Mas enfim. E aí ele fala de, será que os fotógrafos vão fotografar eventos? Será que isso vai ser necessário? Como é que seria um fotógrafo dentro do metaverso, né? Quais são, como seria isso na prática? É difícil dizer, mas, de novo, já acontece em algumas situações. E aí ele fala que, primeira coisa, não teria uma câmera. O que você vê no metaverso já é a imagem. A fotografia vai capturar cenas que são de situações em movimento e que estão num evento virtual. Ele fala, é difícil imaginar que vai ser só fazer um screen, né, fazer telas, o screenshot, né, daquele momento, usando uma máscara, um óculos de realidade virtual. Perdão. Ele fala, vai ser mais do que isso. Os fotógrafos vão ter a capacidade, na visão dele, de capturar uma cena toda em RAW e algum tipo novo de formato. Ele diz que essa é a impressão dele. Os fotógrafos serão capazes de tirar as mesmas fotos do metaverso como eles fazem no mundo real. Só que vai ser uma nova forma de trabalhar. Eu acredito, ele diz aqui, que vai ser uma nova forma de elitizada também de trabalhar. Os fotógrafos digitais estão olhando feio para o fotógrafo virtual, como se olhava feio para o fotógrafo analógico antes deles. E a gente da fotografia analógica, né, quem é da fotografia analógica, tinha essa mesma visão dos pintores. E, e aí agora quem que olha para quem, né? Enfim, ele traz essa. Ele fala que será que fotógrafos vão se tornar mais vão ter esses momentos, vão construir memórias a partir daquilo que eles estão vendo ali naquele momento, e vai ser uma nova forma de clicar, ou vai ser como as pessoas fazem com seus smartphones, que elas tiram ali os momentos, fazem screenshots e tudo mais. É uma provocação que ele faz aqui, algo importante. Aí ele fala, será que o Lightroom vai ser... Lightroom e os programas vão ser, como eu posso dizer, substituídos por outras ferramentas? Será que a própria Adobe vai lançar essas ferramentas? Enfim, ele traz várias questões, como é que vai ser a edição disso, e fotografias de nichos que surgiriam. Se eu estou num mundo em que tudo é possível, será que nós veremos uma fotografia de selvagem em que as pessoas podem fotografar bichos que nem existem? Não. Fotografia de retrato vai possibilitar você fazer retratos de personagens que as pessoas criaram, além de fazer a fotografia dela, né? A fotografia de shows vai permitir que o fotógrafo se adapte a diferentes situações de iluminação do jeito que ele quiser. A fotografia de eventos como casamentos vão se tornar híbridas, misturando avatares e as pessoas reais numa mesma foto. A fotografia boudoir vai permitir que as pessoas tentem diferentes
roupas na mesma hora, ali, do jeito que elas quiserem, sem a necessidade de roupas reais e outras coisas, até alterar o corpo delas. Como é que seria a fotografia no metaverso? É a pergunta que ele traz, afinal, que todo mundo quer saber, né? Eu achei muito interessante ele trazer aqui a questão do metaverso, né, no sentido de pessoas que olham feio para aquela tecnologia nova que vem. E, ao mesmo tempo, tem muita gente abraçando as novas tecnologias sem abandonar as outras. A ideia não é substituir, a ideia é somar. As pessoas não vão deixar de viver no mundo real porque estão imersas nisso. Vai ser uma combinação e de possibilidades interessantes até para as tecnologias que já existem. E talvez a gente veja câmeras, equipamentos e a forma de atuação, inclusive dentro desse ambiente, de alguma maneira as marcas vão ter que se adaptar e pensar como fazer. A gente tem visto isso na prática, sendo que a Nike é a empresa que mais faturou com a venda de NFTs no último ano, milhões de dólares, e ela vende tênis físicos, e foi uma das que mais faturou. Então, se uma marca de tênis está conseguindo faturar com itens digitais, é realmente algo para a gente olhar. Não, eu não acho que a fotografia vai ser engolida por isso, eu acho que a gente tem como combinar os esforços, mas é algo muito interessante que está acontecendo e dinâmico. E está muito, muito acelerado de uma forma impressionante. Só o número inicial, voltando para ele, 1 bilhão de usuários dentro desse metaverso numa primeira fase. E olhar para as possibilidades disso é fascinante. E a fotografia no ambiente, mesmo sendo vídeo, sendo renderizado em tempo real, a foto está ali. A foto é necessária. Ela é NFT, ela está lá. Ela tem essa necessidade. E no mundo real, as pessoas vão precisar desses itens, as fotos valiosas. Vai dar mais valor ainda para os produtos físicos, para peças especiais, para aqueles momentos. E a coisa híbrida, realmente, eu acredito que vai avançar. É só ligar os pontos. Como as questões de 5G chegando nas capitais brasileiras, questão de tempo, como as tecnologias e dispositivos estão avançando. Ok? De novo, convidando você a participar do NFT para fotógrafos e para fotógrafas. Teremos a atividade online, né? O curso está disponível. Aí em setembro, no final de setembro, nós teremos mais uma turma. Mas você pode entrar para a comunidade agora do grupo, com a coleção Anifoto e várias possibilidades. E presencialmente eu vou estar no Paraty em Foco, um dia inteiro, com um workshop para quem quiser mergulhar nisso com profundidade. Dia 22 de setembro, eu vou deixar também na descrição aqui todos esses links da NFT para fotógrafos, para o Paraty em Foco lá, workshop, para você mergulhar e se dedicar a isso. Veja, eu não estou dizendo que a fotografia, como ela está hoje, né, do jeito que ela está, vai deixar de existir. Eu acho que ela vai a gente vai ter uma outra dimensão de trabalho vindo aí. Mas ninguém sabe ao certo. Mas tem coisas já acontecendo muito interessantes, ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.